Então nós estamos começando a série, vão ser 3 domingos, e hoje nós iremos começar a série Coração pela Casa. Queremos despertar a igreja a ter um coração voltado para a casa de Deus, né? Mas o que se move nessa série é uma visão, não é uma visão particular da videira, mas é para que você entenda que o coração que Deus tem pela casa de Deus, que não são essas 4 paredes, mas você vai entender que a casa de Deus somos cada um de nós. Cada um de nós representamos a igreja de Deus aqui na terra, né? Então, quando falamos casa, a casa de Deus, eu sou a igreja, né? Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e dissesse: eu sou a igreja. Amém? Vamos ler em Efésios 2, 19 a 22. Não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino, como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros, nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa, e nela Ele usa todos. Independentemente de como chegamos aqui, Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus. Todos nós nele incluídos, um templo onde Deus está, de fato, em casa. Lá em João 1,12, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitas pessoas dizem assim: não, nós todos somos filhos de Deus. Mas a Bíblia fala que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, é nesse momento que Deus torna o nosso Pai. Por isso que nós nos tornamos uma família, porque nós temos um Pai, que é Deus. Por isso que aqui nós chamamos que nós somos a família de Deus. Nós somos a casa de Deus, porque todos nós aqui somos irmãos. Amém? Então, nós juntos somos a casa que Deus está construindo. Uma casa não feita de tijolos e pedras, e sim de pessoas. Portanto, igreja não é um lugar para onde vamos, e sim uma identidade que carregamos. Igreja é a casa onde somos os tijolos. Então, nós vamos dizer mais uma vez: quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós não. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Amém. Nós vamos explorar algumas das figuras que o Novo Testamento usa para descrever a igreja, a fim de entender esse projeto divino, que é a esperança para a nossa sociedade. Gente, nós somos a esperança para a nossa sociedade. Amém? Então, nós vamos ver 3 pontos, que a igreja é essa esperança para a nossa sociedade. Primeiro, a comunidade dos embaixadores de Deus. A igreja é a comunidade dos embaixadores de Deus. Vamos ver 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se
com Deus. Deus tem uma mensagem a dizer para o mundo: reconciliação. A humanidade fracassou em seu papel. Deus criou o homem perfeito, mas o que foi que aconteceu? O homem pecou. O homem se afastou de Deus. O homem quis viver a vida dele independente da vontade de Deus. E aí o pecado reinou sobre a terra. O homem começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. O homem começou a matar. O homem começou a viver segundo a própria vontade dele. Mas Deus é tão lindo que Ele traçou um plano para reconciliar o homem com Deus. A Bíblia fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, Ele traçou um plano para o homem. Ele se preocupou com o homem, Ele se preocupou com o pecado do homem. E Ele enviou Jesus, não para condenar o homem. Deus é lindo, Ele amou tanto o homem, que Ele sacrificou o próprio Filho. Não para condenar o homem, mas para que reconciliasse o homem com Deus. E o sacrifício de Jesus, gente, foi muito alto. O sacrifício de Jesus foi muito alto. E esse sacrifício foi durante todo o tempo que Ele passou aqui na terra. Você pode perceber, quando a gente lê a história de Jesus, Ele não trouxe condenação para o homem. Hora nenhuma Ele ficou condenando o homem, mas sempre Ele trouxe amor. Sempre Ele trouxe esperança para o homem. Sempre Ele trouxe uma palavra de ânimo. Sempre Ele dizia assim: perdoados estão os teus pecados. Sempre Ele dizia: o sangue de Jesus purifica os teus pecados. E a gente vê Jesus sempre reconciliando o homem. Deus não está contra nós, Ele está por nós. Deus, Ele não está contra ti, Ele está por ti. Amém? Então essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja. Mas, sabe como Deus faz sua voz ser ouvida? Através de nós. Jesus Cristo, Ele veio, Ele falou, Ele foi a própria palavra de Deus, mas Ele subiu, Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje, Ele usa quem? Ele usa a nossa vida. Quem é a boca de Deus hoje aqui na terra? Somos nós. Então hoje, quem faz esse apelo, quem divulga esse amor de Deus, somos nós. Então, a igreja é o megafone que o Espírito Santo usa para fazer a mensagem da reconciliação ser ouvida. Amém? Que privilégio que nós temos, não é não? Você, como igreja, você tem o privilégio de ser usado por Deus para levar essa mensagem que Jesus trouxe ao mundo, a mensagem da salvação, a mensagem da reconciliação. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Efésios 3, de 8 a 10. Por isso, aqui estou, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Coisa linda, né? Glória a Deus. Nossa mensagem é mais importante que qualquer ideologia política, filosofia social. Temos a mensagem mais importante e mais urgente. Por isso, a omissão da igreja representa morte para o mundo. A gente não pode se omitir. Conosco está a mensagem
de esperança, de futuro, de salvação, de transformação e de recomeço. Vamos ver um vídeo aqui sobre um depoimento. Quando eu cheguei na videira, eu me lembro muito bem, eu marquei uma reunião no gabinete do pastor Costa Neto e expus o meu coração para ele. Estava bastante machucado e depois de alguns minutos conversando com ele, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele disse: Darlan, eu não te convido a fazer, eu te convido aqui na videira a ser. Então aquilo bateu muito forte no meu coração e como um clique na minha mente, eu percebi que estava numa roda de ativismo, fazendo muita coisa e na realidade estava esquecendo de ser, que era o principal. E eu comecei a ser um cristão melhor, comecei a absorver a cultura da igreja, comecei a absorver esse amor que é derramado semanalmente aqui na videira. Os relacionamentos, meus melhores amigos, eles estão aqui na igreja. A mulher da minha vida eu encontrei na igreja. Então, os assuntos que a gente fala nos grupos de crescimento tem a ver com a igreja. Então, a igreja é um lugar fundamental para eu exercer meus dons, os meus talentos, aquilo que Deus me deu, que Deus me presenteou. É onde eu trabalho meu caráter, é onde eu consigo olhar para o outro que é diferente de mim e aceitá-lo. Exercer o perdão, exercer a aceitação do próximo. Tudo o que a gente fala, tudo que a gente pensa, todas as nossas ações, todos os nossos planejamentos, ele envolve a igreja. Minha filha está plantada aqui na igreja, então eu vejo ela crescendo, aprendendo sobre a Bíblia, aprendendo a compartilhar as coisas, aprendendo a aceitar as amiguinhas dela que são diferentes. Então a igreja tem a ver também com gerações, né? Não para só em mim. Estou apaixonado por este lugar, eu amo a visão que Deus deu para essa igreja através do coração do nosso pastor Costa Neto. Aqui é que eu quero passar o restante dos meus dias. Eu sei que os melhores momentos da minha vida que eu vivi e que eu ainda vou viver acontecerão na igreja. Glória a Deus, né, pela igreja. Continuando, o segundo ponto. A igreja é a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Efésios 2:19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Glória a Deus. Família é essencial para a formação de um ser humano. Dela herdamos costumes, valores, hábitos, e é no seio familiar que somos educados e progressivamente desenvolvemos nossa identidade e nosso propósito. Isso porque nossa experiência familiar é chave para responder questões como: quem sou eu? E para conquistar o que estou nesse mundo. Família é refúgio, contexto de consolo, encorajamento e também disciplina. A igreja não pretende substituir a importância da família natural. Mas em uma sociedade como a nossa, marcada pela desestrutura familiar e a orfandade, mesmo aqueles que possuem pai e mãe, a igreja tem sido o lugar onde as famílias têm aprendido a ser família. Os sem família encontram uma família. Identidades são saradas e propósitos são realinhados. Peregrinos e forasteiros nesse mundo podem finalmente suspirar e dizer: achei um lar. Não apenas um lugar de passagem, mas um lugar para fazer parte. Então a gente pode contar. Graças a Deus a gente pode contar com pessoas aqui nesse lugar. Muitas vezes a gente está triste, precisa de um aconselhamento, a gente pode encontrar pessoas que a gente pode confiar, a gente pode conversar. Casais aqui podem fazer curso para melhorar o seu casamento. Jovens podem ter uma assistência aqui, aprender sobre Jesus, aprender a amar, aprender a respeitar os seus pais. Pais aprendem aqui a amar seus filhos. Então, assim, a gente vê muito forte a importância da igreja para a família.
Sim ou não? Então, assim, como é importante nós sermos uma família, nós termos a liberdade de estar aqui nesse lugar e poder ajudar uns aos outros. Muitas vezes pessoas estão necessitadas e a gente vê a necessidade da pessoa e a gente ajuda, né? Então, é muito importante nós sermos uma família. Nós vamos ver outro depoimento também sobre isso. Eu estava em depressão, né? Fazia 6 meses que eu havia perdido minha mãe de uma forma muito trágica. Ela foi fazer uma cirurgia, acabou tendo umas complicações e não resistiu. Em um domingo de Páscoa, eu resolvi que eu não aguentava mais viver da forma como eu estava vivendo. Na realidade, eu não estava vivendo, né? Eu estava flutuando no mundo. A sensação que eu tenho quando eu lembro dos dias que eu passei, né? Até eu chegar aqui, é como se eu estivesse flutuando, sabe? Quando você abre os olhos de manhã e você acorda e você diz, meu Deus, eu vou levantar pra quê hoje? O que eu vou fazer? Eu me senti assim tão acolhida, tão amada por pessoas que não sabiam nem o meu nome, mas pessoas que me receberam de uma forma assim... Eu não sei nem explicar, foi tanto amor, tanto cuidado, que era nítido, eu sentia assim, que era Jesus falando através dessas pessoas pra mim, assim, filha, calma, vai ficar tudo bem, eu vou cuidar de ti, e eu vou colocar essas pessoas aqui ao teu redor pra te ajudar nessa caminhada. Não vai ser fácil, você vai chorar muito ainda, mas eu vou sarar a tua ferida, e eu vou preencher esse espaço, esse vazio que tu tá sentindo agora. Às vezes assim, eu paro pra pensar e eu digo, meu Deus, se eu não tivesse chegado aqui, se tu não tivesse me conduzido até aqui, onde que eu ia estar hoje, entendeu? As pessoas que eu conheci, tudo que eu vivi aqui, que me trouxe pra mais perto de ti, se não fosse isso, eu não sei onde eu estaria. Eu tenho certeza que esse lugar me fez uma pessoa muito melhor. Glória a Deus pela família de Deus, né? Aonde a Jéssica estaria? Graças a Deus pela igreja de Deus que nós somos uma família. O terceiro ponto, somos coluna da verdade. Glória a Deus, nós temos um manual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz princípios, nos traz a verdade, nos ensina como nós precisamos viver. Eu costumo dizer assim, quem não conhece a palavra de Deus, muitas vezes diz assim, não, a Bíblia é muito difícil. Mas, na verdade, a Bíblia tem todos os princípios para a vida, para casamento, para criar filhos, para trabalho, em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus é rica. E vamos ver aqui 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Um prédio sem um fundamento, ele cai. Muitas construções dependem de colunas e suportes para manter-se de pé. Vivemos dias onde o teto moral de nossa sociedade tem desabado pela falta de colunas éticas. Princípios foram removidos, limites foram desprezados, valores relativizados e a linha entre certo e errado quase já não existe. Gente, a gente costuma ver, às vezes quando a gente vai conversar com certas pessoas, aconselhar, muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida de eu quero ser feliz. Mas eu questiono, né? Que felicidade é essa que não pensa no outro? Né? Que felicidade é essa que o outro sai ferido? Será que essa felicidade está certa? Hoje não, é ser feliz.
Eu só quero ser feliz. É viver o aqui e agora. É não pensar no futuro. Então as pessoas estão... Não recrimine seu filho, não coloque limite no seu filho, porque você vai frustrar o seu filho. Será que isso está certo? Será que essa é a educação certa? Como será o futuro dessa criança que não tem limites? Então, hoje, os ensinamentos são assim, não pode recriminar, a pessoa tem que fazer o que quer. Eu tenho que ser feliz. Eu não gosto mais da minha mulher, eu vou atrás de aventura, eu quero é ser feliz. E depois? Você não vai mais gostar daquela outra e quer ser feliz, porque... E aí, que futuro você vai ter? Que exemplo você vai ser? Então, o mundo hoje é baseado nessa história de ser feliz, de fazer o que eu quero, de não ser recriminado. Infelizmente, a gente pode dizer assim, como é que está o nosso mundo? Se isso fosse bom, nosso mundo era para estar bem melhor. Não é verdade? Mas o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje uma sociedade totalmente egoísta, fazendo o que quer, mas as pessoas não são felizes. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas se suicidando. Então, felicidade não é isso. Felicidade é andar de acordo com a vontade de Deus. Felicidade é voltar para os princípios, para as verdades de Deus. Mesmo que a gente seja criticado, mas as verdades de Deus têm que ser propagadas. E aqui a igreja, ela é a coluna da verdade. Nós precisamos ser a coluna da verdade. Em João 14:17 diz que o Espírito da verdade, ele nos guia. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Lá em Atos 2:42, ele diz que os apóstolos andavam na doutrina da palavra de Deus, na oração, na perseverança. A igreja, ela tem que estar pautada na palavra, que a Bíblia fala que essa palavra, ela nunca vai passar. A palavra de Deus vai permanecer. Então essa palavra, ela traz vida. Essa palavra, ela traz alegria. Essa palavra é a única que traz paz. A palavra de Deus é a única que traz esperança. A palavra de Deus é a única que traz a verdadeira felicidade. Fazer o certo, fazer o bem. Deus, ele quando criou o homem, Deus colocou em nós uma parte dele, em nós. E a parte de Deus, sabe qual é? É fazer o bem. Quando a gente faz o bem, é que a gente é feliz. Muitas vezes a gente pensa que a gente receber é melhor do que dar, mas não é não. Quando a gente dá, aí é que a gente é feliz. Pode ver, quando você consegue agradar alguém, fazer o bem a alguém, essa felicidade é muito maior do que quando você recebe. Por quê? Porque nós temos uma parte de Deus em nós. E quando a gente faz o bem, é que nós somos felizes. Mas muitas vezes, quando a gente exige mais do que dá, a gente não é feliz. Porque nunca você vai se satisfazer em receber. Você vai sempre querer mais. E cada vez mais você vai ser egoísta. E não vai lhe satisfazer. Mas quando a gente dá, a gente é suprido. É suprido porque nós temos essa natureza de Deus dentro de nós. Então, a verdade de Deus, a igreja pode ser atacada, rotulada de antiquada e obsoleta, mas ela não pode abrir mão da convicção que somente na verdade de Jesus nossas vidas encontram firme fundamento. Amém? Glória a Deus. Então, há uma verdade a ser proclamada, há valores a serem defendidos, há princípios a serem
ensinados. Nosso mundo está em catástrofe moral por uma ausência da verdade. Precisamos proclamar essa verdade ao mundo. Precisamos viver, em primeiro lugar, essa verdade. E depois proclamar essa verdade. Vamos ver outro vídeo aqui. Que Deus abençoe. Quando eu cheguei na videira, eu vivi uma vida totalmente desestruturada, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu vim da minha adolescência envolvido com crack, cocaína, envolvido na vida do crime. Cheguei a ser preso, cheguei a morar na rua, cheguei a me internar no clínico de dependência química, porque eu não tinha princípio, valores que sustentassem a minha vida de uma forma contínua, progressiva. E quando eu saí dessa clínica de dependência química, depois de 4 meses, eu me dei o luxo, a oportunidade de vir para essa casa de corpo e alma para conhecer de perto esse Jesus que tanto transformava a vida das pessoas que me rodeava. Conheci um Jesus que lançava todo o meu passado no mar do esquecimento e era capaz de mudar a minha vida, a minha história e me dar um novo rumo, uma nova esperança. Porque eu acredito que o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é a mudança do coração, onde o pastor não consegue ver, onde a psiquiatria não consegue desvendar, onde as pessoas que me rodeiam não conseguem ir. Somente o Espírito Santo de Deus. Não tenho palavra para descrever a importância dessa igreja na minha vida. A importância de nós proclamarmos a verdade. Onde estaria o Cássio hoje, se a gente não tivesse proclamado a verdade na vida dele? Então, o último ponto. Nós somos o corpo de Cristo. Eu amo falar sobre isso. Porque, gente, como Deus é lindo. Paulo, ele nos compara a um corpo. O que é o corpo? O corpo, ele está o quê? Ele precisa estar ligado. O corpo, ele depende, o dedo depende de todo o corpo. Meu olho depende de todo o corpo. A minha mão depende de todo o corpo. Então, nós precisamos estar o quê? Ligados no corpo. Eu acho interessante porque muitas vezes a gente acha que não tem importância. Não, eu vou para a igreja, mas eu só chego lá, eu me sento, vou-me embora. Eu não tenho valor. Você tem valor. Você faz parte do corpo. Se você, pense bem no seu corpo. Se você machucar esse dedo, você acha que esse dedo não tem importância nenhuma. Mas se você machucar esse dedo, você vai sentir, não sente? Fica doendo, se bater em algum canto, você sente a dor. Todo o teu corpo vai sentir, sente ou não? Sente. Então, se você não fizer parte desse corpo, ou se você estiver ferido, todo o corpo vai sentir. Você é importante. Não esteja fora do corpo. Se você estiver fora do corpo, o que é que acontece? Se eu cortar esse dedo e colocar fora do corpo, o que é que acontece? Ele vai apodrecer, vai ou não vai? Não esteja fora do corpo, porque se você estiver fora do corpo, você vai morrer. É no corpo que você é alimentado. Você precisa estar no corpo para ter vida. Não esteja fora do corpo. Não ache que, mas eu vou um domingo, aí no outro eu não vou, eu não participo de nada, mas eu estou bem. Está bem não. Você não está se alimentando. Você precisa estar no corpo para ser alimentado. Você é peça importante. Se você não estiver no corpo, não é só você que vai morrer, não. Você vai fazer falta também no corpo. Você está prejudicando o corpo. Esse dedo vai fazer falta. Não vou botar mais esse dedo, não. Vou botar o olho. Vamos supor que você seja o olho. Se eu tirar esse olho, vai fazer falta no corpo, vai ou não vai? Não ache que você não é importante. Você é importante. Cada membro do corpo, ele é importante.
Então você precisa saber que você faz parte do corpo e que você é importante no corpo. Amém? Jesus, ele toca pessoas com nossas mãos. Ele fala com pessoas através de nossas bocas. Ele abraça pessoas por meio de nossos braços. Se nós somos um corpo, Deus usa esse corpo. A igreja muitas vezes espera o mover de Deus, mas nós somos o mover de Deus. O que há muitas vezes em nosso mundo não é a ausência de Deus, e sim a inércia da igreja. Em segundo lugar, a metáfora do corpo nos convoca a decidir fazer nossa parte e assim cooperar com o todo. Se cada um aqui fizer a sua parte, a igreja vai ser uma potência. É ou não é? A plenitude do conjunto depende da eficiência das partes. Isso aqui ia explodir se cada um aqui fosse eficiente na sua parte. Na igreja, cada um... Amém. Na igreja, cada um tem uma parte que não pode ser negligenciada. Vamos lançar aqui uma pergunta para você pensar. Se a igreja dependesse de sua responsabilidade, compromisso e fidelidade, onde esta casa estaria? Pensou? Se a igreja dependesse de sua responsabilidade, compromisso e fidelidade, onde esta casa estaria? Fala, Deus. Que você possa pensar, que você possa meditar. O que eu tenho feito por essa casa? O que eu tenho feito pelo reino de Deus? Então, por último, eu queria falar, a igreja é casa e não hotel. Gente, hotel é o lugar que eu vou, eu chego lá, eu não tenho responsabilidade. Eu entro, não arrumo cama, não tenho responsabilidade nenhuma. Se eu não gostar, eu vou para outro hotel, vou para outro canto, mas a casa não. A casa eu tenho responsabilidade. A casa eu chego, se eu desarrumar, eu tenho uma responsabilidade de arrumar, eu tenho a responsabilidade de estar ali, se eu sujar, eu limpo. A casa eu tenho que estar constantemente ali. Então, isso aqui representa para você o quê? É a sua casa, você tem responsabilidade aqui, você quer estar aqui, você ama a sua casa, ou aqui é um hotel? Que você chega, não, eu venho, vou para outro canto, depois vou para outro canto, eu não tenho responsabilidade. Então, que você possa meditar. Você possa amar a casa do Senhor, você possa amar esse lugar, que você tenha esse lugar como a sua família, que você possa ter esse lugar como um lugar que você confia, um lugar que você quer fazer parte, um lugar que você possa crescer, um lugar que você possa se alimentar, um lugar que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa crescer na sua vida espiritual. É isso que nós desejamos. Que você possa fluir na tua vida, que o Espírito Santo possa falar contigo, que o Espírito Santo possa se mover na tua família, que a tua família possa encontrar Jesus aqui neste lugar, mas através da tua vida, que você possa ser um canal de Deus, aonde quer que você vá. Mas para isso você precisa estar plantado na casa do Senhor.
A Bíblia diz que quando estamos plantados na casa do Senhor, nós florescemos. E é isso que nós desejamos na sua vida. Que você floresça, que você esteja plantado na casa do Senhor para florescer. Amém?